Muito bem, meus amigos, amigas, todos que nos ouvem aqui, nos assistem e escutam pelo nosso Mesa de Debates, canal aqui, parceria eu, André Bontempo, também Guilherme de Almeida Soares, o Lucas, nosso auxiliar aí, nosso grande colaborador, e tantos outros, né, os entrevistados, afinal de contas, eles é que dão o rumo, né, da nossa dinâmica, e muitas vezes auxiliam, né, com as pautas aí para a gente ir conversando, abordando. E hoje, além de estar matando a saudade de uma ilustre figura, ouvir aí um bom papo com a professora Moema. Ela que, além de professora de geografia, história, é uma defensora aí da natureza na nossa querida São Francisco Xavier, aqui em São José dos Campos, e grande companheira do saudoso Orestes Pinga Lavorini, né? Aliás, Orestes Lavorini Pinga, né? Professora Moema, passando o bastão aí para você, apresente-se. Oi, boa noite. Então, você esqueceu de falar, André, que eu sou a professora aposentada. Aposentada, olha só. É que eu achei que Aposentada. ainda estava, né, Em atividade, né? em Não, não. atividade. Dei bem sorte nessa pandemia. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Maravilha, professora aposentada, então. Perfeitamente. Então, prosseguindo, professora, se quiser falar um pouquinho mais aí de você. Ah, não tem muito o que falar. Eu sou professora de geografia, atualidades, posso ministrar história, mas nunca foi a minha área. Moro aqui em São Francisco Xavier há 29 anos. Sim, sou uma defensora da natureza e tenho um viés de esquerda. Que, aliás, é justamente um dos motivos, né, de estar sendo nossa convidada aqui, porque críticas à parte, né, mas o Mesa de Debates, ele tem, quando da sua criação, da sua fundação, foi bastante conversado, bastante discutido para ser justamente um canal, né, um viés aí, um porta-voz das ideias de esquerda, até porque na própria esquerda há muita divergência, né? Há muitas questões a serem discutidas entre as suas diversas vertentes, né? Não é uma coisa só, Vertente. mas justamente pelo viés de mundo que a gente defende, nós entendemos que não era um espaço para, vamos dizer assim, abrir diálogo com o pensamento de direita, né? Isso a gente deixa para outros canais, para outros momentos, né? Eu mesmo faço isso em outros espaços, mas aqui vamos abrir mais para o pensamento chamado de esquerda, né? Professora Moema, então, como professora e professora aposentada, né, te pergunto, lanço aí a primeira pergunta, como você vê a situação da educação, tanto pública quanto privada, no atual momento, né, que a gente vive? Então, eu vejo como um caos. Ninguém estava preparado, é claro, para essa pandemia. O setor da educação já não era um setor que ia muito bem. E aí, quando chega a pandemia, quando tem-se que se fazer o isolamento social, a gente vai ter aflorada a desigualdade social que tem no nosso país. Eu acho que é até uma coisa mundial, mas no Brasil ficou muito claro e muito escancarado, né? Algumas crianças podem fazer aulas remotas porque tem tecnologia, porque tem uma casa, porque tem um celular, um computador, e a maioria das crianças não tem esse acesso, né? As escolas no começo de 2020 fecharam totalmente, as crianças mais pobres ficaram inclusive sem a merenda, porque a escola pública ela é um espaço também para acolher essas crianças e alimentar essas crianças uma parte do dia. Então, eu acho que se instalou o caos, certo? As escolas privadas correram atrás do prejuízo e, de uma maneira ou de outra, desenvolveram tecnologia, portais,
Os professores trabalharam como nunca, eu sei porque tenho professores amigos próximos, até na família, trabalharam como loucos, tá? Correndo atrás de tecnologia. Muitos tiveram que se adaptar porque não tinham conhecimento de trabalhar online, né? Trabalhar à distância, correram atrás de equipamentos sem nenhum apoio, nem das escolas privadas, muito menos na escola pública. Se instalou o caos, foi um ano perdido. E acredito que não só no conteúdo, sabe, André? Porque o conteúdo, de uma maneira ou de outra, um dia a gente vai correr atrás. Mas o espaço social da escola, o espaço acadêmico, o espaço da pessoa crescer como pessoa, né? De manter relações sociais. A criança aprender que ela não é o floquinho de neve, que ela não é o reizinho. Ela é o reizinho dentro da casa dela. Mas na escola ela aprende a dividir os brinquedos, a dividir o material, ela aprende a ouvir os colegas e o professor, ela aprende a dividir o tempo dela. Tudo isso, André, deu um aviso aqui que eu tive um problema com o USB, mas você está me ouvindo bem, né? Tô ouvindo, tranquilo. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Deve ser outra porcaria aqui no computador velho. Então, eu acho que essa perda que a gente teve em 2020 e que vamos carregar 2021, tenho certeza que essa pandemia no Brasil vai enfrentar mais um ano, talvez até mais, né? Porque não vamos conseguir vacinar todo mundo esse ano, para as crianças voltarem em segurança para a escola. Eu acho que essa perda social, essa perda psicológica das crianças, nós só vamos perceber daqui 10, 15 anos. O tamanho dessa perda. Certo? E a escola, como espaço de socialização, deixando de existir por um ano, 2, na vida dos adolescentes e das crianças, isso foi devastador. Devastador. É uma questão interessante, professora Moema, e que, salvo engano, mesmo dentro das nossas entrevistas, assim, poucas pessoas tocaram nesse tema, né? Quer dizer, não só a questão da escolarização, né, mas da educação no seu sentido mais amplo, o quanto isso está afetando e pode afetar futuramente, né? Você falou a questão que eu gostei bastante aí, o reizinho na casa, mas que não pode ser um reizinho no sentido em sociedade, né? Por N motivos, né? Exato. Primeiro porque a sociedade não merece e segundo porque ele não merece se a sociedade vier responder, né? Então, exato. até gostaria que você focasse um pouco mais, falasse um pouco mais dessas questões, né? Você sabe, André, que o meu pai ele falava para mim, pai, eu perguntava por que tem que ir na escola, não queria acordar cedo, não queria fazer tarefa. Ele falava, você tem que ir na escola para aprender a ser gente, sabe? E é muito verdadeiro isso, porque você dentro da sua casa, dentro da sua família, você tem a educação formal. Quem consegue, a família que consegue fazer isso, não aquelas famílias que o pai e a mãe saem para trabalhar o dia inteiro, né? E as crianças ficam com a empregada ou com a avó que é só coração, ou enfim, com alguém que não educa, né? Então eles vão para a escola aprender a ser gente. É isso, sabe? Dividir o espaço, socializar o espaço, aprender a crescer como cidadão, como pessoa. E não é só conteúdo, não é só brincadeira na escola. Isso também vamos ter que correr atrás desse prejuízo. Essa perda nós tivemos no mundo inteiro, né? Não é só Brasil. Agora, a desigualdade social ela ficou escancarada no Brasil porque você tem os grandes grupos de educação, que são os grupos privados, certo? As escolas particulares grandes, os donos das faculdades, que têm portais, que têm a tecnologia à distância, e a criança de classe média para cima, da criança classe média e o rico, ele acompanha. Os pobres que não têm celular, quando a mãe consegue ter um celular, todos os filhos usam o celular para tentar fazer as tarefas, não tem sinal onde eles moram.
O sinal de celular, o sinal de internet não chega a todos os lugares. Então, é um problema. Eu vejo aqui em São Francisco Xavier, só para te dar um exemplo do meu local aqui, do MIG. Uhum. Então, você tem as crianças que moram no centrinho, tá certo? Então, nós temos o que ali? Não tem 500 famílias morando no centrinho. As crianças no centrinho têm sinal de celular, porque tem lá uma antena e precária, mas eles têm o sinal de celular. E as crianças da roça? Nós temos aqui inúmeros bairros que não pega celular. Você teria que ter uma internet de rádio satélite, que é uma coisa muito cara. Para fazer tarefa escolar, os pais não vão investir nisso, não tem como investir nisso, né? Porque muitos, inclusive, estão desempregados. O auxílio emergencial mal dava para comer aquele de R$ 600. Você imagina agora ganhando 250. Né? Não dá. Você fala, mas muita gente argumenta, na roça, cria-se uma galinha, tem um porquinho, tem uma horta. É verdade. Tá? Muitas pessoas têm, outras nem isso têm. Algumas porque não têm terra, são caseiros, né? Que podem explorar, ou às vezes não podem explorar as terras, e algumas por falta de educação. Mas como assim na roça não sabe fazer uma horta? Não sabe. Né? Pessoas que vieram de longe, de cidades, que vieram para morar aqui na roça e não sabem fazer uma horta. Ou plantam só couve, é muito comum aqui, o pessoal só come couve. Né? E tem uma galinha, tem um ovo, mas não sustenta, não dá para sobreviver. Não tem conhecimento da tecnologia rural, digamos assim. Digamos assim, certo? Perderam aquela que vinha de pai para filho e não adquiriram uma diferente, uma nova. Então, nem fazer uma horta consegue, cria uns animais animais doentinhos, galinha com doença, porquinho com doença, sabe? Complicado, bem complicado. E, Moema, Oi. voltando à questão da pandemia, né, mais propriamente, qual o papel da educação, né, tanto nesse momento e, assim esperamos, né, para evitar, ou pelo menos evitar que seja tão drástico como essa tem sido, né? Qual o papel da educação na pandemia? Então, você veja que seria uma coisa fundamental, né, para você passar o exemplo, as boas, vou falar boas maneiras, mas nem seria isso, né? Os bons exemplos, talvez eu possa usar assim essa palavra, Uhum. você explicar para as pessoas como funciona uma pandemia, o que é um vírus, como ele se propaga, né? E porque está sendo toda hora falado isso na televisão, na internet muito, né? Mas não é todo mundo que tem acesso à internet. Mas as pessoas não acreditam na ciência, as pessoas não acreditam. Quando você fala tem que usar máscara, por exemplo, as pessoas falam, mas é ruim para respirar. Né? Me dá falta de ar, me dá calor. Você tem que ficar isolado em casa. Tirando as pessoas que têm que sair para trabalhar, porque o auxílio emergencial não sustenta a família, os outros deveriam ficar em casa. E ainda é encarado isso como bobagem, porque nós temos maus exemplos, né, de figuras públicas importantes que, desde o começo, estão negando que isso seja importante. Nós temos, infelizmente, uma parte das igrejas cristãs negando isso. Não precisa usar máscara, não precisa fazer isolamento social, vem para o culto, paga o dízimo, reza para Deus que Deus te cura e você se salva. Então, a educação ela é importante porque ela te dá um rudimento de ciência, digo assim para criança e adolescente, que foi sempre com quem eu trabalhei, né? Ela te dá um rudimento de ciência para você entender o que faz um vírus, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia, tá? E isso não é mentira. E é impressionante como no século XXI nós temos ainda pensamentos negacionistas, né? E terraplanistas. Eu como professora de geografia, eu fico inconformada que as Não tem nem pessoas ainda lógica, né? As teorias, né? não sabe. E aí a pessoa prefere acreditar por ignorância,
né? Porque não tem aquele rudimento de educação formal de que a ciência salvou a vida dela porque ela tomou vacina desde pequeno e não é agora, numa pandemia de um vírus sem vergonha, que ela vai virar jacaré se tomar vacina, né? É complicado. É complicado. Nossa, a gente tem que rir Para não chorar, né? para não chorar, porque eu passo momentos de ódio durante o dia. Eu vejo na internet, quando eu... Nossa Senhora, os negacionistas que negam, né, o valor da ciência. As chamadas fake news, notícias falsas, e demais argumentos aí absurdos, é demais, né, Moema? É demais. Você sabe que o pessoal dá um... Claro, ficou muito em evidência essa história de fake news com as redes sociais, né? Com as pessoas todas se comunicando. Mas se você Uhum. parar para pensar, 100 anos atrás tinha a fofoca. E por que será que as pessoas inventam coisas e falam mentiras a respeito da vida dos outros, a respeito de assuntos que elas não entendem? Isso é tão ruim no ser humano, mas é tão humano, não é verdade? A pessoa inventa. Quando ela não sabe da sua vida, André, para falar, aqui em São Francisco é muito comum. Ela, ela inventa uma história. Isso era uma fake news antes de existir as redes sociais, né? Eu não entendo isso na cabeça do ser humano. Fica quieto em casa, você não tem o que falar, você não sabe sobre um assunto, fica quieto, né? E não sai duvidando do que o médico falou, do que o professor falou, porque teoricamente são pessoas que sabem um pouquinho mais do que você, né? Eu sempre respeitei muito os meus professores. Hoje, olhando para trás, a gente vê que tinha uns bem meio maluquinhos, mas cada um na sua área, eles não inventavam mentiras para a gente. Será que inventavam? Bom, eu tive que aprender que a ditadura militar era maravilhosa. Você é bem mais novo, você não... A gente, na escola, no período militar, nossa, você... E os professores ficavam, alguns, meio constrangidos de ter que mentir para a gente. Mas Ensinar o que não aí, queria, né? ensinar o que não queria. Né? Eu, quando pequeno, aprendi que os bandeirantes eram valorosos heróis e que desbravaram o país a favor de todos nós. Depois você vai crescendo, vai lendo, vai estudando, você vai percebendo que não era bem isso, né? Que os caras eram perigosos. Não é esse Enfim, romance todo, né? não era todo esse romance. Então, essa história de fake news, ela não é nova, não. Ela vem bem de antes das redes sociais, só que agora tomou uma proporção, né, gigantesca. E eu queria saber o que faz uma cabeça podre de um ser humano inventar uma mentira. Inventar que tem... Como é que eles falavam no começo? Que iam mudar o seu DNA com a vacina. Né? Que iam implantar em você um DNA de um vírus, ou de, sei lá, outra coisa. Da onde o sujeito tira uma bobagem dessa? Né? Devia ser preso. Ser proibido de usar redes sociais por um ano, sabe? Sofreu uma pena severa, palmatória nele. E como está a situação propriamente no querido distrito de São Francisco Xavier, Moema, aí com a Então, pandemia? então, a gente tem assim, primeiro que a gente não tem estatística só nossa, né? Porque como a gente é distrito de São José, Uhum. então, no começo até a Secretaria de Saúde lançava por bairros. E então a gente sabia no começo que a gente, por exemplo, tinha mais de 6 casos, mas a gente não sabe quantos casos tem aqui. A gente não sabe direito nem quantas pessoas morreram de Covid dos moradores daqui, porque a gente entra na estatística de São José. Tudo que a gente sabe é fofoca. É E tudo no nós, boca a boca. é tudo no boca a boca. E é, é, não dá para saber, realmente não dá para saber, porque a gente entra na estatística de São José. Agora, uma coisa que eu, por exemplo, que eu sou uma velha aposentada,
Então, eu dei sorte, eu não preciso trabalhar, eu não preciso sair para trabalhar, né? Dei muita sorte nesse sentido, de estar aposentada na pandemia. Muito bem, eu saio uma vez por semana para fazer compras no mercadinho, comprar comida. Eu tentei fazer por delivery, mas as coisas acabam chegando errado, enfim. Então, eu tomo muito cuidado, ponho minha máscara, higienizo muito as minhas mãos, não encosto em quase nada, não paro para conversar com ninguém e faço as minhas compras uma vez por semana. Quando eu O que, com desço... todo respeito, é difícil em São Francisco, né? Não parar para conversar com ninguém, né? Pois então, veja, às vezes a gente conversa de longe, assim, mas é difícil, porque você conhece todo mundo. Mas justamente de um ano para cá, eu tenho visto cada vez mais pessoas desconhecidas na rua. Na rua, no mercadinho, na quitanda, no açougue. Porque muita gente que tinha umas casas aqui de veraneio resolveu mudar para cá. Com Hum. razão. Você imagina você ter filhos e morar num apartamento em São Paulo. Você com trabalho remoto e as crianças com aulas remotas. Você vem embora para a chácara. Concorda comigo? Sim. É mais saudável para todo mundo. Se você pode pagar uma internet de rádio satélite, pronto, acabou. Você pode trabalhar, a criança pode estudar. Então, São Francisco Xavier está cheio de gente de São Paulo. Muitas pessoas. Eu tenho um sobrinho que é professor num colégio em São Paulo. E ele dá aulas remotas, porque é um colégio, inclusive, de viés de esquerda também, graças a Deus. Né? Um colégio pequeno de viés de esquerda. Então, a escola resolveu, e os pais dos alunos resolveram que seria tudo remoto. Foi o ano passado todo e este ano também. Colégio Equipe, pode falar, fazer propaganda? Pode, não tem problema não. Colégio Eu gosto Equipe. muito. Colégio Equipe. É até Muito bom bem. que posso tentar numa próxima entrevista ir atrás também deles, de repente. Olha, com certeza, com Colégio certeza. Equipe, anotar aqui. É. E o meu sobrinho João, que é professor de história lá no Colégio Equipe, ele fala: tia, muitos alunos meus estão fazendo aula de São Francisco Xavier. Tem alguns que estão na praia, tem outros que estão em São Paulo mesmo, mas muitos estão em São Francisco Xavier. Olha que coisa interessante, né? Muitas chácaras que eram de pessoas daqui, que são de pessoas daqui, foram alugadas para pessoas de São Paulo, para pessoas basicamente São Paulo, mas tem gente de Campinas também, assim que a gente acaba conhecendo ou sabendo, né? Uhum. Então, São Francisco Xavier está cheio, cheio, cheio. Não ficam zanzando na rua, o parque está fechado, a cachoeira está fechada, descem para fazer compras, como eu também desço, e ficam na chácara, né? Pelo menos, você imagina eu não sei, imagina uma família com 3 crianças preso num apartamento em São Paulo. É Né? arrepio. Enlouquecedor. Agora, aqui numa chácara, né? Num lugar onde você tenha um quintal bem grande, um gramado, muitos têm piscina, muitas dessas casas de segunda residência, que a gente chama aqui, são bem montadas, tem piscina, tem cachoeira, tem rio, e uma Uma internet qualidade que de ar funciona melhor, né? Relativamente melhor. melhor. Você sabe que isso é polêmico, André? Eu Eu, quando vim imaginei. para... porque eu, quando vim para cá, eu conheci umas pessoas que trabalham no INPE, e tem lá uma senhora que agora eu não vou me lembrar o nome dela, mas ela fez um estudo que toda a chuva ácida de São José, da área fabril do Vale do Paraíba, vem com o vento e para aqui na Serra. Então, eu acho que nunca foi feito um estudo mais aprofundado assim, da nossa qualidade do ar, mas a nossa água é muito ácida, apesar da Entendo. gente não ter nenhuma indústria. Nós temos algumas padarias que são panificação, né? Mas indústria não temos nenhuma. E você vê que nossa água é muito ácida devido à poluição lá do vale, lá de baixo. Né? Isso Então, foi um tema que eu comentei com não sei se você conhece, Mara Lúcia, ela é uma ativista do MST aqui na Zona Norte, ah, tudo aí na grande Zona Norte, né, aí de certo. São José dos Campos. É, ela disse que pelo menos na produção assim dela, ela não sente tanto, mas que ela mesmo falou que seria interessante estudos, né, na agricultura local aqui da Zona Norte sobre
o quanto a poluição industrial tem afetado os produtos, né? Por mais que aqueles Exato. produtores tentem fazer as suas roças orgânicas, mas a química acaba chegando de um jeito ou de outro, né? Por mais que o Vem pela produtor, água, né? vem pela chuva, pela água, pelo ar, E não com existem certeza. estudos mais complexos, né, sobre isso. A gente sabe que Acredito que existe, não, viu? mas Então, não tem como não são provar, né? divulgados, é. Então, bom, a gente fez essa pausa por causa da qualidade do ar, né? Mas, Aham. enfim, melhor que a de Retornando. São Paulo, qualquer ar. Qualquer... Eu sei porque eu sou de São Paulo. Eu moro aqui há 29 anos e vim diretamente de São Paulo, né? Então, minha mãe mora em São Paulo. Minha mãe da minha família é a única pessoa que tomou 2 doses da vacina. Oh, maravilha! Nossa, eu estou aguardando ansiosamente, ainda não consegui. Nem a primeira? Nem a primeira dose ainda. Ah, logo chega, logo chega. Estou achando que é já para a semana que vem. Tomara, tomara. Aproveitando o gancho da minha pergunta, Moema, a Sim, vacinação tá boa aí em São Francisco? Tá sim, bacana a assim. campanha? Nós temos aqui um postinho de saúde, eu chamo de postinho de saúde, é um nome antigo, porque nós temos uma UBS e uma UPA juntos, no mesmo prédio. Entendi. Meu, a qualidade do atendimento é de primeiro mundo. Quem mora em cidade grande como São José, São Paulo, não imagina como a gente é bem tratado aqui. Sabe? Tem médico plantonista todos os dias, tem o clínico, que é diferente do plantonista. Plantonista, você caiu aqui no jardim, ralou o joelho, vai lá e ele te atende, 24 horas. E o clínico, você marca a hora e vai lá, pede exame, vê a sua garganta, enfim. Nós temos um atendimento aqui no posto de saúde, eu faço posto de saúde, e não se pode reclamar. E todas as campanhas de vacinação, seja de gripe, sarampo, as que rolam normalmente todo ano, elas são muito bem feitas aqui. Nós somos atendidos com muito carinho pelo pessoal que trabalha, os técnicos e os médicos e enfermeiros. E a vacinação aqui vai de vento em popa. Me Bom parece que saber. tinha parado sexta-feira em 69 anos. Por isso que eu estou falando para você que eu vou fazer, que eu tenho 66, eu acho que a semana que vem eu vou ser vacinado. Mas funciona direitinho. Tem até um drive-thruzinho, Boa! uma cabaninha na porta da UPA, para você passar de carro e já ser vacinado, se for o caso. Mas não tem aglomeração, não tem fila, é tudo feito com muito cuidado. Entendi. Só para reforçar, Moema, para também o pessoal, aquelas pessoas que às vezes pegam a entrevista, o bonde andando, né, É, e entende errado. Na verdade, São Francisco não é que a cidade está aglomerada, ela está cheia de rostos novos, de pessoas que estão cada uma na sua na chácara, sua chácara, exatamente, isoladas. exatamente. Isso, isso. Ela está cheia nesse sentido, né? Nesse sentido. E olha, eu vou te falar, não são turistas. Sabe assim, as pousadas estão recebendo, quer dizer, estavam recebendo, agora com esse. Eles não querem que fale feriadão aqui. Nesse recesso sanitário de 10 dias, Boa. estão recebendo muito menos gente, com todos os cuidados. Tá? As pessoas que estão aqui, morando aqui, estão em chácaras, né? E mesmo que tenham alugado casa, é na roça, é na zona rural. Não é aglomeração. Não é aglomeração. Nós tínhamos, começo do ano, até a situação começar a piorar bastante, motoqueiros ou ciclistas que vinham passar o domingo aqui em São Francisco. Uhum. Né? Então, eles se aglomeravam na pracinha, todo mundo reclama, fica bravo. Estavam até sem máscara, como é que você vai pedalar de São José até aqui de máscara? Né? Não dá. E como é que você vai comer de máscara também, né? Mas nós não somos invadidos assim por turistas, sabe? Que vem... A cachoeira está fechada, o parque está fechado, então não tem jeito. Não estamos aglomerados, não. Eu lembro que no começo do ano passado, aliás, no começo da pandemia, né, do ano É, passado, houveram reclamações por conta. Aliás, um abraço aí para o Fabiano Lima, né, grande é, defensor aí do distrito.
houveram reclamações com relação a, não todos, né, mas alguns turistas que infelizmente foram aí na Pedro Davi, né, e, Isso. enfim, fizeram certa esculhambação, né? Mas Pularam a parece cerca, que... inclusive, porque ela está fechada. Mas tem gente, a gente sabe que tem, que pula. Eu moro aqui no caminho para a Cachoeira, né? Indo na estrada que vai para a Cachoeira. Mas você sabe como é o ser humano. Tem uns que vêm e esculhambam mesmo. O, aconteceu, aconteceu comigo e com algumas pessoas conhecidas, que a gente conversa pelas redes sociais, das Uhum. pessoas entrarem pelo portão, sabe? Entra pela porteira do sítio, vem ver se tem cachoeira, se tem uma... Peguei um grupo de meninos outro dia aqui, e assim, o meu cachorro é minha campainha. Então, qualquer coisa diferente que acontece aqui, a cachorra me avisa. Eu fui lá ver o que estava acontecendo. Tinha um grupo de meninos roubando manga. Eles pularam a cerca e não precisa, é só parar ali no portão que eu dou as mangas. Eu nunca neguei fruta para ninguém. Mas assim, uma certa folga, sabe, das Entendo. pessoas, né, vem e acham que porque é sítio pode entrar e pegar as frutas e tudo bem, eu sou contra o capitalismo, mas por enquanto está valendo a propriedade privada, pelo menos para minha segurança. Nesse aspecto eu concordo. É ou não é? É verdade, né? Um mínimo de ordem, né? A gente tem Não, que... não é verdade. Pede, bate palma que o cachorro late. O cachorro é minha campainha. Cachorro late, eu vou lá ver o que é e pede as frutas, né? Você não precisa pular uma cerca, entrar no sítio para roubar fruta. Bom, enfim, eu não fiquei ofendida, só fiquei assustada. Falei, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, viemos comer manga. Eu falei, caramba, não pula a cerca, me chama que eu dou as mangas. Então, lá na cachoeira pulam também. E vão nadar e tal. Complicado. É Não, complicado. não seriam, vamos dizer assim, né? Não, não seria nada tão grave se não fosse um momento pelo qual a gente está passando, né? Exatamente. Também, você, né? A gente lembra aí nas historinhas, né? O garoto que vai no pé de manga, no pé de goiaba, vai no rio, né? Uhum. Ainda faz parte da brincadeira, né? Vamos dizer assim. Claro, coisa de criança. Mas na É. atualidade é complicado, né? Porque É você, complicado. você pode estar expondo outra pessoa, né? Então. E esses meninos certamente vieram de ônibus. Né? Então já vieram aglomerados no ônibus. Porque é uma coisa muito, muito errada. Né? No começo da pandemia, a companhia de ônibus aqui que nos atende diminuiu os horários. A gente tinha 6 horários de ônibus para São José e vice-versa. Eles diminuíram para 3 horários por dia, que era para não ter, sei lá, aglomeração. Eu não sei o que passa na cabeça dessa gente. Agora, os três horários, o ônibus anda lotado. As pessoas em pé, apertadas, de máscara. Como é que vai fazer isolamento social? As pessoas precisando trabalhar em São José, sabe? Uma Muito excelente complicado, né? pergunta. É muito complicado. E apesar da pandemia, Moema, as questões de políticas ambientais, sociais, enfim, os projetos políticos, né, com relação ao distrito de uma forma geral, continuam normal ou a prefeitura usou como pretexto para dar aquela interrompida? Como é que Não, você está aqui vendo? a gente, olha, sinceramente, André, a gente é esquecido por São José. Não, o prefeito Felício só vem aqui em campanha e a gente tem a subprefeitura que toca a máquina. O que é tocar a máquina? É tapar buraco da estrada. Ponto. Ponto. Para você ter uma ideia, quando começou a pandemia o ano passado, várias pessoas aqui ficaram desempregadas, muitas delas, porque todo mundo das pousadas, as pousadas fecharam, você se lembra, o ano passado, Uhum. né? Restaurante, comércio, muitas pessoas ficaram desempregadas. E muitas não sabiam nem fazer o cadastro para conseguir aquele auxílio emergencial. As pessoas da roça,
caseiros que perderam emprego, eles não tinham nem como. Aí, assim, a nossa subprefeitura tem uma assistente social que vem uma vez por semana. E ela estava fazendo o cadastro para essas pessoas, para quem fosse lá procurar, uma vez por semana. Aí foi feito, e eu vi nas redes sociais, foi feito um mutirão de pessoas que falavam: eu posso ajudar, eu posso ajudar, eu posso ajudar. O pessoal aqui é muito solidário. E várias pessoas realmente conseguiram auxílio emergencial. Mesmo assim, algumas não conseguiram. Então, um grupo de amigos se juntou e fazia coleta de dinheiro entre os amigos, vaquinha, e comprava. Nós chegamos a dar 20... A minha memória é péssima, tá? Depois que eu fiquei velha, Tranquilo. minha memória ficou péssima. Mas a gente conseguiu dar, eu não estou lembrando mais o número, assim, mas eram mais de 20 cestas básicas por mês. Bom. Você fala, mas 20 cestas básicas é pouca coisa. Para São Francisco, não é. Para São Francisco, não. Sabe? E só pessoas ajudando, só um grupo de amigos ajudando. E fora que para quem recebe, né, fazia diferença, Nossa porque Senhora. estavam realmente desempregados. Depois deu aquela relaxada geral no meio do ano, e todo mundo, os restaurantes reabriram, as pousadas reabriram, as pessoas voltaram a ter emprego, o comércio reabriu, daí fica abre e fecha, mas no final do ano o grupo de amigos resolveu que não ia mais fazer, então, a campanha das cestas básicas. Tá? E esse ano eu me desliguei, eu não sei, eu que estou distante do grupo, não sei se eles voltaram a fazer. Porque com esse auxílio emergencial de R$ 250 por família, eu acho que muita gente vai passar necessidade. Muita gente. Né? E as pessoas, então, têm que trabalhar. Muita gente trabalha em São José e vão nos ônibus lotados, porque diminuíram os horários de ônibus, e aí vai todo mundo empaçocado naquele ônibus. E os turistas que vêm no fim de semana, vêm no ônibus também. Né? Então, assim, eu não quero que entre na minha chácara. Quer fruta? Bate lá a palma que eu vou lá e levo a fruta. Né? Eu não quero um grupo de molecada aqui andando pela minha chácara. É uma questão de segurança minha, né? Uhum. Segurança minha. Mesmo depois que eu tomar 2 doses de vacina, eu não vou sair na rua sem máscara, eu não vou comer no restaurante, não vou, sabe? Mesmo que os restaurantes abram. Eu sou uma velha fumante, então eu tenho que me cuidar. Exatamente, né? Por mais que a saudade bata no peito, tem que deixar o Pangeia de lado, né? Então, nossa, a gente sente muita falta. A gente tem o grupo dos amigos que iam para o Pangeia, que iam no João de Barro, que iam no Pesqueiro comer. No Fotosofia. Quando existia o Fotosofia. Quando existia, né? Comer e beber, né? Porque é tudo um bando de velhos sem vergonha. Os meus amigos. Mas... Um abraço pro Chicão, aliás. Então, bom, tá no grupo. Ele é mais novinho, ele vai demorar mais para tomar vacina, mas... Mas já tá no time. Então, a gente sente falta, mas a gente se comunica pelas redes, e de vez em quando bate uma deprê, sei lá, vê uma comédia na televisão, faz alguma coisa, né? Porque tem que ter consciência. Tem que ter consciência. E como você vinha falando, as questões ambientais, então, da cidade, politicamente falando, parou. Estão completamente abandonadas. E vou te falar, depois que foi eleito esse presidente atual, que só dá mau exemplo, né, e que escolheu aquele Estrupício para ser o ministro do Meio Ambiente. O Estrupício tem terra aqui, você sabia? Ah, boa! Essa eu não sabia. Já foi escruchado na padaria, porque entrou na padaria, ele e a família sem máscara, foi xingado, foi botado para fora da padaria. Palmas para São Francisco Xavier. Mas algumas pessoas, né? Porque outras, a gente, por anos, teve educação ambiental e as pessoas pararam de queimar pasto, que era a maneira que se limpava pasto antigamente. Pois nesses 2 últimos anos a gente tem queimada, e queimada feia,
Depois você dá uma olhada, se você quiser, você pesquisa. Teve uma queimada no passado na região do Queixo Danta. Levaram dias para apagar. Dias. Porque começa no pasto, depois pega a mata. Né? Na época seca, setembro, agosto, setembro. Sabe? E a gente sabe que não acontece nada. Você não pega o responsável. Você não multa, não acontece nada. A coisa está retrocedendo aqui, sabe? Tivemos um retrocesso. E pasto é uma coisa esquisita para São Francisco, né? Porque tudo bem você criar um boi, uma vaca, mas você fazer um pasto, né? Uma coisa grande assim, pelo Então, menos André, do ponto de vista legal nem poderia, né? Tô falando na exa teoria, né? exatamente, Na teoria nem exatamente. poderia, né? Na lei, né? Digamos Na assim, lei, né? pela legislação, não No mundo poderia. perfeito, no mundo ideal, né? Nem poderia, Isso. São Francisco, né? E é uma coisa incrível, porque assim, fala, por que você tem pasto? Porque eu tenho vaca. Aí você olha nos pastos, você não vê as vaquinhas. Porque ninguém mais tem vaquinha de leite aqui. Ninguém tem. O leite não dá mais dinheiro. Então, quem tem um pasto é para engordar um ou outro boizinho, sabe? E você olha aquele monte, aquela montanha inteira pelada, não tem um boizinho lá. Não tem mais. Nós passamos essa fase. Então, por que põe fogo? Né? Deixa recuperar. E nós tivemos um retrocesso, sim, aqui nesse sentido, sabe? Tivemos, sim, com esse governo atual, digamos assim. Isso abre até para minha próxima pergunta, Moema. Você falou um pouco aí do prefeito, né? Aqui, governo municipal. Até se Isso. quiser falar um pouco mais a respeito. Mas aproveitar também, queria saber sua opinião sobre o governo estadual, né? E, evidentemente, o nosso governo federal com relação aí à pandemia. Então. Então, o governo municipal, olha, agora eu vou fazer fake news, talvez, e fazer fofoca, vai. É, Tá porque liberado. eu acho que ele esconde dados quando ele fala que as UTIs aqui estão sobrando, que nós estamos com folga, sabe? Porque de vez em quando a gente vê uma ou outra filmagem nas redes sociais que o hospital municipal continua daquele mesmo jeito que sempre foi, com gente no corredor. Então, quando vem a notícia do governo municipal que nós estamos bem folgados em relação aos leitos para Covid, leito de UTI para Covid, eu não sei se isso é verdade. Como é que a Santa Casa não tem mais leito para Covid e o hospital municipal ainda tem? Eu desconfio disso, tá? Eu acho que está certo ele defender a economia, digamos assim, mas tem momentos para isso. Né? Quando o Felício fala não, porque se não abre o comércio, se não abrem os estabelecimentos, como é que vai ser a economia? Eu entendo a preocupação de todo mundo, do pai de família, do prefeito, do governador e do governo federal. Mas é complicado isso, né? Do governo estadual, eu acho que ele é bom de marketing, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, saiu na frente com a vacina, vacinou a enfermeira antes de todo mundo, aí, lá do Hospital das Clínicas, ele é bom de marketing, muito bom de marketing. Agora ele sentiu o peso né, da falência da saúde. Então, está seguindo o que o comitê de Covid dele lá manda fazer, né? Juntou todos os feriados, fez esse recesso sanitário, está fazendo a parte dele, digamos assim. O governo federal, aí a coisa começa a pesar, né? Porque negacionistas desde o começo, veio negando, oi, até caiu meu fone de ouvido, é muita indignação. É energia. É, veio negando até agora, há pouco tempo, né? Há pouquíssimo tempo, estou falando semanas agora que resolveu usar máscara e falar que realmente vai tomar a vacina. Né? Então, assim, um desastre institucionalizado.
O SUS sempre funcionou na campanha de vacinação de qualquer doença que você queira falar aí, né? Sarampo, catapora, tétano, gripe todo ano para os mais velhos. Como é que não consegue vacinar quando é uma pandemia? Quer dizer, está faltando gerência, né? E teve que o Lula falar, cadê o Zé Gotinha? Para aparecer agora o Zé Gotinha na propaganda. Aquele boneco horroroso. Agora, toda vez que o novo ministro da Saúde fala, tem o Zé Gotinha do lado. O boneco do Zé Gotinha, que devia estar guardado em algum fundo de gaveta lá no Ministério, né? Mas teve que o Lula falar do Zé Gotinha. Cadê o Zé Gotinha? Para aparecer o símbolo da vacinação. O Brasil era elogiado mundialmente, conseguiu erradicar a pólio, né? Uma coisa que sempre foi muito falado mundialmente, né? Que fazia as campanhas, leva barquinho para vacinar os indígenas lá na Amazônia contra pólio, contra gripe, tríplice infantil, duplo adulto, tudo isso. E agora não funciona, é muito negacionismo, sabe? É falta de gerência, é incompetência. Eu acho que o governo federal é incompetente antes de mais nada. Não sabe nem escolher assessor. Né? Você não é obrigado, você como um agente do executivo, você não é obrigado a entender todos os assuntos, mas você escolhe assessores competentes. Né? Agora, quando a política é negacionista, aí a coisa fica feia. E nós perdemos o pé. Nós estamos no meio dessa segunda onda com 3 mil mortos, vamos bater 4 mil logo, logo, na minha opinião. Né? E não sou especialista. E acho que vamos ter uma terceira onda pior ainda esse ano. Acho. Né? E até... Tomara que eu esteja errada. Aí até pegar nesse gancho e falar, né? Se não houver nenhuma grande mudança, uma reação no bom sentido, né, da palavra a tudo que a gente está vendo, quais, na sua opinião, quais as perspectivas aí para o futuro breve? Não, então, para o futuro mais próximo, ou o governo federal decreta um lockdown, e eu acho que isso não vai acontecer, porque ele tem aquela ideia fixa da economia, tem que funcionar, né? Ou a coisa vai ficar muito feia, porque nós não temos perspectiva de vacina. As vacinas que foram compradas tardiamente vão chegar tardiamente. E as que estão sendo desenvolvidas no país estão sendo desenvolvidas para o ano que vem. Né? Você tem que testar as vacinas, você tem que ver se funciona, não funciona. Teste em humano, não teste em humano, teste em bicho, não teste em bicho, teste em célula-tronco, sei lá como é que vão fazer, mas isso tudo é para um futuro mais distante. Então, nós não vamos ter a imunidade de rebanho pela vacina, né? 70% da população vacinada, antes de 2022, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu acho que a coisa vai ficar muito feia ainda. Ou o governo federal resolve dar um auxílio emergencial de fato que sustente as pessoas e ele decrete um lockdown para conter um pouco o espalhamento do vírus, né, a transmissão do vírus, e nós vamos ter um monte de cepas novas aparecendo, porque vírus é um ser vivo e ele não tem outra função na vida a não ser viver, a não ser se replicar. Então, ele vai se adaptando, ele vai mudando. Então, já tem a cepa brasileira, a cepa da África do Sul, a cepa da Inglaterra, e vai aparecer mais mutação. O que vai nos pegar de calças curtas sem vacina. Sabe? Nossa, eu estou tão pessimista, eu não vejo assim um 2021 muito bom, não. Eu acho que ainda vai morrer muita gente. Nós vamos passar os Estados Unidos em número de mortes. Complicado. Infelizmente.
Bom, aí estão as considerações, a opinião da professora Moema. Muito bom revê-la, né, novamente. Saudade aí dos expressos da meia-noite no Coque de São José dos Campos. Eram ótimos, não Toda eram? aquela turma doida reunida, né? É, Só para explicar para os ouvintes, para os telespectadores, né, o Expresso da Meia-Noite consistia num grupo de professores, posso citar a própria Moema, o professor Pinga, né, o professor Everton de matemática, tinha sempre um professor de história, geralmente universitário, convidado, né, convidado. professor Glauco, professor Pig, né, professor Adilson Pig, entre tantos outros, professor Marcelo, de Lúcio, né? biologia, né? E o Marcelo também. Marcelo, professor Lúcio, enfim, grande equipe aí que professor Glauco, professor Glauco que hoje deve estar no Partido Comunista, né? Sei lá o que deu da figura. Está ensinando marxismo. Ah, com certeza, senão não é ele. Mas, enfim, grande time aí que a gente se reunia por volta 11 horas da noite, né, mais ou menos, cada um levava uma comida, né, fazia um piquenique mesmo, e tinha aula durante a madrugada, né, com, enfim, vídeo, toda a mídia possível, fora todo o entretenimento, toda a alegria aí dos professores e dos próprios estudantes que lá estavam, e era incrível. A gente ia das 11 da noite até 6 horas da manhã, quando acabava, né? Tinha show É, também, tinha os intervalos, né? É, era é, um foco mais interdisciplinar para o Enem, não é verdade? Eram exatamente. 8 matérias diferentes, com vários professores, falando um pouquinho cada um, num assunto, num tema, visando o Enem. E com uma dinâmica, com uma forma que vocês elaboravam que. É que assim, eu falando, quem não viveu, não vivenciou, pode até parar e achar meio chato, né? Mas quem viveu sente saudade. Que bom. Que bom. Que bom, né? Então fizemos direitinho. Com certeza, quem viveu sente saudade. Mas é isso aí. Professora Moema, então partindo aí para minha última pergunta, né? Sim. Agora abrindo aí para algumas questões até um pouco mais filosóficas, né? Vendo aí toda essa questão da pandemia, certas, vamos dizer assim, mudanças ou não, né, de paradigmas, vai do quanto a pessoa, né, tá muito presa às suas convicções. É, será que é tempo aí da gente mudar a forma de pensar, de agir, né, de se relacionar com o outro? Né? Sei que é uma pergunta muito filosófica aí para para encerrar o papo, Bastante né? ampla. Mas até Bastante lembrando do ampla. Expresso da Meia-Noite, né? Porque como você falou, né? É algo que auxiliava a gente aí pro Enem, mas ouso dizer que auxiliou muito para a vida, né? De uma forma geral. Nossa, que bom. Ai, agora ganhei meu dia ouvindo isso, André. Que bom. Dava um trabalhão de preparar aquelas aulas, viu? Mas olha, muito se falou no começo da pandemia que essa pandemia ia mudar o ser humano, a maneira de ver o outro, de ser solidário. Olha, eu ando tão pessimista. É, que tudo ia, né? Cada um cuidasse de si, ia estar cuidando do outro, que bonito, não sei o quê. Eu estou tão pessimista agora, um ano depois de pandemia e de isolamento, eu estou tão pessimista que eu acho que o ser humano é gentinha mesmo. Não todos, é claro, né? Mas, assim, de uma maneira geral, o ser humano é ruinzinho, ele é malvado. Não é a pandemia que vai alterar isso, né? Ah, não é. E também, olha, essa não é a primeira pandemia que a gente tem, e eu acredito que não seja a última, porque quando você não tem um respeito pelo seu próximo e nem pelo planeta, a casa que você vive, né? Você vai lá e destrói para poder juntar um pouco de dinheiro na sua conta do banco, a coisa é muito feia. O ser humano
tem que passar várias pandemias para começar a evoluir, a melhorar, sinceramente falando. Não todos, é lógico, né? Tem sempre os iluminados, e a gente tenta, eu pelo menos tento me espelhar nesses mais iluminados do que eu. Mas a coisa é feia. Como você percebe que o ser humano é uma titica e não tem consciência disso, né? Uhum. Eu indo um pouco na sua linha também, né? Com todo respeito àquela famosa Monja Coen, né? Mas eu ainda é muito difícil para mim, para a gente, né, enxergar o mundo um pouco como com essa esperança que ela enxerga, né? É verdade. Ela e outros, né? E alguns poucos outros. Né? Até porque se fosse Iluminados. assim, né, Moema, depois da gripe espanhola não teriam havido as guerras, né? Não era para ter aprendido alguma coisa? Não era para o ser Se a humano ter pandemia aprendido alguma mudasse alguma coisa, não era para ter tido as guerras mundiais, né? Então, e a gente fica vendo reportagens aí, estatísticas, que essa pandemia, quem tinha muito dinheiro, acumulou mais dinheiro. E nós temos gente morrendo de fome, não é só coronavírus, é de fome, né? Porque desempregado não tem o que comer. E tem pouco lixo para revirar, porque nós estamos numa pandemia. O ser humano tem muito que aprender. Na minha opinião, tem muito que aprender. Esperamos que aprenda, né? Ai, vamos ver. Vamos Por ver quantos essas e milhares de outras, anos. por essas e outras, minha entrevistada de hoje nada mais é do que uma professora aposentada e educadora. 40 anos de magistério, ó. Maravilha. Moema, muito bom e divertido o nosso papo, né? Passando aqui então para agradecer, se quiser fazer aí as suas despedidas, né? Passo aí de volta a bola. André, eu que agradeço de você ter lembrado de mim e ter me dado essa oportunidade de falar a minha opinião, né, sobre o que nós estamos vivendo atualmente. Que é a minha opinião, hein? Tem gente que discorda, tudo bem. Não fico magoada, não fico. Eu respeito a opinião dos outros. Perfeitamente. Por isso estamos aqui no programa Mesa de Debates, né? Com Certo. todo o devido respeito, né? Para aqueles que acreditam, né? Como se diz, Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, né? A gente tem É, que ouvir mais e, dentro do possível, falar menos, né? Então a gente está aí com esse objetivo justamente para trocar as ideias, né? Trocar as opiniões, as convicções e acho que de uma forma geral tem dado certo. Moema, muito que bom. obrigado e vamos nessa, né? Obrigada eu. Sucesso para o canal. Muito obrigado e um abraço a todos aí de São Chico. São Francisco Xavier. Beleza.